Olá, caríssimos! Hoje a aula é sobre ambiguidade. Ambiguidade é a duplicidade de sentidos que pode haver em uma palavra, em uma frase ou em um texto inteiro. Quando é empregada de forma intencional, a ambiguidade representa um importante recurso de expressão. Quando, porém, é o resultado de uma má organização de ideias ou do emprego inadequado de certas palavras, constitui um problema na construção e deve ser evitada. Ambiguidade como problema na construção. Em textos objetivos, referenciais, a ambiguidade é indesejável, pois ela prejudica tanto a clareza dos enunciados quanto a própria finalidade do texto. Vejam esses exemplos retirados de manchetes de jornais de grande circulação. Ladrões inovam no ataque a mulheres em carros. Time pega Flamengo sem 5 titulares. Selton Mello responde ao manifesto contra a nudez de Pedro Cardoso. Nessa primeira frase, pode-se entender que ladrões de carro atacam mulheres ou ladrões atacam mulheres que estão dirigindo. Já na segunda frase, pode-se entender que time sem 5 titulares pega Flamengo ou Flamengo sem 5 titulares pega time. De acordo com a terceira frase, não se sabe se Pedro Cardoso ficou nu ou se fez um manifesto contra a nudez. Nesses exemplos, em todos esses exemplos, a ambiguidade é decorrente do posicionamento dos termos no enunciado. Ao aproximarmos os trechos ambíguos de seus referentes, reposicionando-os, desfazemos a ambiguidade. Ladrões em carros inovam no ataque a mulheres. Time sem 5 titulares pega Flamengo. Selton Mello responde ao manifesto de Pedro Cardoso contra a nudez. Nos exemplos citados, vimos casos de ambiguidade estrutural, provocada pela posição dos termos no enunciado, gerando má compreensão. Mas a ambiguidade também pode resultar do significado das palavras. Nesse caso, trata-se de uma ambiguidade lexical. Vejamos alguns exemplos. Com o emprego inadequado do pronome possessivo. O menino viu a avó em seu quarto. A avó estava no quarto do menino ou no quarto dela? Nesse caso, se possível, fazemos a alteração. O menino viu a avó no quarto dele ou o menino viu a avó no quarto dela. Outro exemplo. A professora deixou a sala vazia. A professora esvaziou a sala ou a professora saiu da sala quando essa estava vazia? Nesse caso, para explicar os dois sentidos possíveis, deve-se usar sinônimos. Onde está o cachorro do vizinho? O vizinho tem um cãozinho que está sendo procurado ou o vizinho é xingado de cãozinho? Ambiguidade como recurso de expressão. A ambiguidade, quando é intencional, pode potencializar a expressividade de textos literários, publicitários e humorísticos. Vejamos alguns exemplos. Seu pé quer, mas está cheio de dedos para pedir. O primeiro passo é identificar a palavra ou a expressão que gera ambiguidade. Nesse caso, a expressão cheio de dedos. Para destacar a beleza de sua nova linha de chinelos de dedo, a marca Havaianas usa nessa campanha essa expressão estar cheio de dedos, que em português significa estar embaraçado, para reforçar a associação do objeto a ser vendido e a sua função. Assim, ao explorar simultaneamente os sentidos denotativo e conotativo dessa expressão, o texto ganha maior expressividade. Eu adoro as propagandas das Havaianas, eles são muito criativos. É claro que quando a ambiguidade é intencional, ela não pode ser desfeita, porque senão acaba a brincadeira. Aurélio bom para burro. Nessa propaganda do dicionário Aurélio, a ambiguidade é criada pela expressão bom para burro, que pode ser entendida como algo muito bom ou pode remeter à imagem estereotipada do dicionário como pai dos burros, feito para pessoas ignorantes. Essa propaganda do dicionário Aurélio foi explorada numa questão da Unicamp.
A seguradora Sinaf, maior empresa funerária do Rio de Janeiro, criou em 2008 uma tradição de humor negro publicitário com slogans de duplo sentido. Cremação, uma novidade quentinha da Sinaf. Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. O melhor plano é viver, mas vai que dá errado. Sinaf 25 anos. Incrível chegar aonde chegamos, perdendo um cliente atrás do outro. Nesses casos, a ambiguidade foi proposital. Mesmo produzindo mensagens no limite entre a eficiência e o mau gosto, a seguradora, sem dúvida, alcançou o seu objetivo. O tema morte afugentava os interessados no serviço da empresa, mas o tom inusitado dos anúncios subverteu a dificuldade das pessoas a lidarem com esse tema. O sucesso aumentou a procura dos serviços funerários e facilitou a abordagem dos vendedores da empresa. Mônica, mas qual a diferença entre ambiguidade e polissemia? A polissemia diz respeito às palavras que apresentam mais de um significado, variando de acordo com o contexto. Por exemplo, o verbo bater é polissêmico, pois ele tem várias acepções, podendo corresponder a bater o carro, no sentido de colidir, bater os ovos, no sentido de remexer, bater o sino, no sentido de soar, bater 3 pratos de feijoada, no sentido de devorar, comer com voracidade. Vejam, a palavra sozinha pode até gerar dúvidas, mas quando aplicada na sentença, o contexto fornece as informações necessárias para o entendimento do que se quis dizer. Então, a polissemia não pode ser confundida com a ambiguidade. Na ambiguidade eu fico na dúvida quanto ao sentido. Na polissemia, não, pois o contexto fornece as informações necessárias para o entendimento do sentido daquele enunciado. Hoje é tudo isso. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é sem trauma.